Boa noite, como dito, já foi dito, meu nome é Donizete, eu sou Rogério Donizete, ninguém chama de Rogério, a não ser minha mãe quando está brava, me chamam de Donizete, os amigos chamam de Doni, então, se fizermos amizade, pode chamar de Doni, sou pastor da igreja Viner Campinas, estamos com plantações em Americana, e é um pouco do que eu sou, do que eu faço, bom ver outros rostos conhecidos, como o Rod. Tenho uma caminhada com o pastor Júnior, que é aqui da igreja e da faculdade. Então é muito bom estar aqui. Eu agradeço o convite, o carinho que eu fui recebido pelo Jorge e pelos irmãos. Bom, eu vou falar um pouco da invisibilidade do negro na igreja brasileira, mas antes disso, eu gostaria de fazer um percurso com vocês de como essa invisibilidade se deu. O fato é que o negro na igreja, no Brasil, não sumiu por acaso. Tem uma trajetória. E essa trajetória e esse percurso é que a gente vai fazer hoje de maneira bastante rápida. Não dá para a gente esmiuçar como deveria ser feito, mas que fique as inquietações para o bem ou para o mal, que a gente possa fazer reflexões em relação a esse tema que é bastante pertinente no Brasil. O país que tem mais negros fora do continente africano só perde para a Nigéria. O Brasil é o país com mais negros fora do continente africano. E esse povo sumiu, né? A gente olha aqui, a gente está tratando do tema e de pele escura quantos nós somos aqui. Eu trouxe, para a gente iniciar, começar as nossas reflexões, uma imagem de Cristo com seus discípulos. Embora a definição não esteja muito boa, mas é uma imagem que é fácil de ser encontrada. Essa imagem está no Museu Copta, na cidade do Cairo, no Egito. Então, se caso vocês queiram depois, podem olhar lá. Nós vemos um Cristo negro, nós vemos discípulos negros, e eu trouxe também uma outra imagem, essa mais conhecida, a imagem da última ceia, pintada por Da Vinci, onde Cristo e todos os seus discípulos são pessoas de pele branca. Existe um lapso de tempo da primeira imagem, acredita-se que aquela primeira imagem tenha sido feita ainda no primeiro século. A imagem de Da Vinci vai vir muitos séculos depois. Essa trajetória de um Cristo negro para um Cristo branco é o que a gente vai falar. Por que será que nós temos um Cristo negro e séculos depois ele vai tomar feições europeias? Começa então falando da questão cultural. Obviamente, não dá para se pensar essa mudança sem pensar na cultura. A cultura dos coptas, para quem não sabe quem são os cristãos que estão no Egito, é uma. Leonardo da Vinci, um italiano, europeu, tem uma outra cultura. Então, um fator determinante para essa mudança é uma questão cultural. E eu trouxe uma definição de Mondin, que vai dizer o seguinte: cultura é tudo que o homem produz. Cultura é tudo que o homem faz. Cultura é tudo que é feito nas relações humanas. Então, aquilo que nós estamos fazendo aqui, segundo Mondin, um italiano, um sacerdote católico, é cultura. Obviamente que outras pessoas podem conceituar a cultura de maneira diferente, mas a que eu trago aqui para nós, para a gente começar a pensar como a cultura vai influenciar de um Cristo negro para um Cristo branco, é a de Mondin, que vai falar então que cultura é tudo que o homem adquire e produz com o uso das suas faculdades, todo o conjunto de saber e de fazer. Tem relações humanas, tem cultura.
A cultura está inerente ao homem. Não dá para se pensar o homem não sendo um produtor de cultura, certo? Todos vocês produzem cultura. Um João de Barro, ele vai produzir uma casa, seja aqui ou na China, igual. Casas da China e casas do Brasil são diferentes. Depende da cultura. Lugar que tem neve, telhado para que a neve desça. Então, a diferença de cultura está aí. Nós, homens, na medida que nós nos relacionamos com o meio e com outros homens, nós vamos nos adaptando. Então, para Bodin, cultura é tudo que o homem faz. Só que isso não era suficiente. Em um determinado tempo da história, e esse tempo da história vai bater em Aristóteles, os homens começam a querer classificar outros homens. E na medida em que nós tentamos classificar homens, ou quando se classifica qualquer coisa, vai se dar um grau de importância maior para isso ou para aquilo. Então, todas as vezes que você classifica, quando você vai arrumar sua casa, você vai olhar, essa roupa eu gosto mais, essa roupa eu gosto menos, isso eu vou guardar, isso eu vou jogar fora. A tentativa aristotélica, a primeira tentativa de classificação dos homens, depois outros tantos vão tentar classificar a humanidade. E essa classificação precisava ter um critério. Então, bom, não precisa copiar, isso aqui é só um roteiro para que eu consiga não me perder, principalmente falando do que você gosta, daqui a pouco então eu vou me ater a eles e consigo em 45 minutos, mas depois eu passo os slides, é só um roteiro. Então a primeira classificação, depois de Aristóteles, se baseando em conceitos científicos, ela data do século XVII. Vai ter um alemão de nome Alfred Rosenberg, que vai escrever um livro chamado O Mito do século XX, que começa, então, a trazer critérios para essa classificação. E quais são os critérios? Nós precisamos entender os homens, precisamos mensurá-los, precisamos medi-los, para que a gente comece a ter critério para ver quem homem produz o quê. Quem produz o quê? Depois que esse livro é escrito, 100 anos mais tarde, um outro alemão começa a estudar crânios. Ele começa, bom, a lógica é, se a inteligência está na cabeça, veja, dentro da filosofia clássica, a questão de Sócrates, socrático, a filosofia socrática, vai dizer que a inteligência está na alma. A inteligência está na alma. Um pouco depois, vão pensar a mente. A princípio, a inteligência está na alma. Se a inteligência vem de algum lugar, ele chega à conclusão, vem da cabeça. Então é a cabeça que deve ser estudada. E eles começam a estudar crânios, a frenologia. Eles começam a olhar para os homens, dentro dos seus ambientes, dentro do seu ethos, e começam a pensar, bom, esses homens aqui pensam e produzem esse tipo de cultura. Esses homens pensam e produzem esse tipo de cultura. A gente começa a estudar a cabeça, começa a estudar os crânios, começa a estudar o cérebro e ver, bom, como que são os cérebros de quem pensa na Europa, de quem pensa na África, de quem pensa na Ásia. E aí eles vão medindo, mensurando, e aí tem uma cena, alguém assistiu esse filme? Django Livre? Alguém assistiu Django Livre? Se não assistiram, assistam. Um filme fantástico do Quentin Tarantino, muito bom. Quem assistiu, lembra dessa cena? Django Livre. Django. D-J-A, Django. Django Livre. É um filme fantástico. Por quê? Vamos dar para quem não assistiu, Django é um negro, ele é liberto, ali no momento de
no momento que um outro rapaz mata os caras que estão conduzindo uma fila de negros, ele é liberto nesse momento, ele começa a andar com o cara que libertou, ele vai atrás dessa mulher que está sentada, porque é o amor da vida dele, enfim, uma história de amor, ele está ali caminhando, chega no momento, o Leonardo DiCaprio descobre os planos, e aí ele começa um diálogo. E o diálogo é interessante, porque aqui embaixo tem um crânio. Ele coloca a mão na cabeça da mulher e começa a falar todo um discurso que vem desde o século XVII, de que o negro era escravo e aceitava a servidão porque no seu cérebro havia áreas que o sujeitavam a isso. Então, ser escravo ou ser escravizado, para a ciência do século XVII, século XVIII, século XIX, era algo genético. A teologia, a religião já não dava mais conta, com o começo do iluminismo, a religião não dá conta mais de justificar a escravidão, precisa se justificar pela ciência, e a ciência é a frenologia. Então, quem não assistiu, assista, é interessantíssimo os argumentos que o Leonardo DiCaprio vai falar, tratando justamente dessa questão da frenologia. Então, é muito interessante, não deixem de assistir. Dois caras famosos que vão tratar isso, um italiano e o outro americano. Um é Lombroso, que é o italiano, o Morton, o americano. Eles vão dar sequência a esse pensamento científico, que de ciência não tem nada. E o último, o Morton, ele vai ser chancelado por um cara famoso chamado Charles Darwin. Charles Darwin vai falar, ele é um gênio, embora a história diga que Darwin não vai usar nada da ciência maluca de Morton, Darwin dá a chancela dizendo que ele é um gênio. E eu não sei se vocês já ouviram falar, a gente vai ter depois um negócio chamado darwinismo social. Darwinismo social vai referendar que existe superioridade de classes. Superioridade de classes. Bom, agora, quem que foi e quem foi que cria a ciência e quem é taxado de inferior? Nós estamos caminhando entre europeus e americanos. Ora vão ser os italianos, ora os alemães, ora os franceses. São eles que vão ser o parâmetro para a ciência do mundo. O pensamento cultural vem deles. Modin diz o seguinte, que a religião não é uma cultura inferior, nem uma tentativa pueril de se tentar explicar a criação do mundo, mas é a própria cultura. Então, as relações humanas vão produzir também teologia, religião. Agora, esses caras vão dizer que tem um tipo de corpo que é o corpo que produz e um corpo que não produz. Um tipo de gente que produz e um tipo de gente que não produz. Mas o resumo de toda essa loucura, chamado frenologia e depois darwinismo social, é que eles vão desassociar o corpo das atividades morais e intelectuais. Se Modin diz que todo ser humano, nas suas relações, produz cultura, após essa loucura desses camaradas, eles vão chegar à conclusão que nem todo corpo produz. Nem todo corpo está unido a atividades morais e intelectuais. Bom, o que isso significa na prática?
Qual o seu nome, irmão? Você mesmo aí. Gabriel. O Gabriel, o corpo dele não produz cultura. A conclusão que eles têm é que determinadas pessoas não produzem cultura. Qual é o teu nome, irmã? A Vilma produz cultura. Isso não tem a ver com nada. Tem a ver com a cor da pele. Porque o parâmetro passa a ser o homem europeu. Não sou eu que crio. Então sou eu que digo quem produz e quem não produz. Porque agora já não é mais inerente ao homem a produção de cultura. Isso não tem a ver com ser gente. Tem a ver com ser de determinada raça. Tem a ver com aonde você nasce. E a Europa é fantástica, porque ela vai criar um negócio chamado epistemologia. A epistemologia, ela trata do conhecimento. Não só do conhecimento, ela trata da validação do conhecimento, para quem esse conhecimento é direcionado, do lugar onde ele é produzido. Então, o homem europeu criou instituições que chancelaram o pensamento dele. E a partir de mim, a partir do homem europeu, é que eu começo a pensar o resto do mundo. E agora eu digo que quem é branco produz, quem é negro não produz. E se eu não produzo cultura, entendendo cultura como tudo, até a religião, eu chego à conclusão simples. O negro não tem cultura. Se ele não tem cultura, ele não tem religião, ele tem mito. E se ele é tudo isso, ele precisa ser tutelado. Alguém assistiu o filme chamado Mandela? Quando Mandela estava na prisão, qual era a vestimenta dele? A senhora lembra? Sim, mas ele podia usar calça comprida? Não, ele usava bermuda. E a primeira rebelião que eles têm dentro da prisão era para poder usar calça comprida. E sabe por que eles não podiam usar calça comprida? Porque quem usa bermuda? Moleque, criança, não é? Esse é o pensamento europeu. Assistam, os filmes falam mais, muito. Às vezes a gente não tem condições de perceber, mas a partir desse momento eu gostaria que assistissem também Mandela. Eles vão lutar para poder usar bermuda. Por quê? A Inglaterra os trata como incapazes. Porque os corpos deles não produzem nada de bom. Eles precisam ser tutelados. Eles precisam que alguém tutele e redima aquela cultura que seria hoje, como a gente fala, de folclore, embora venha do alemão. Folclore. Quando a gente quer tratar algo, não é cultura, é folclore. E coisa de negro, e se vocês são de igreja, é campeão isso, né? A gente só fala de África quando a gente vai mandar alguém para o continente africano. E sempre com esse viés de folclore, de uma cultura, de uma subcultura. Isso está presente. A conclusão é que a nossa religião, a nossa teologia, ela vem dos caras que pensaram isso. Que vão usar a ciência para validar seus pensamentos racistas. E aí eu trago a fala de um francês que é fantástica e mostra bem o que eles vão dizer. A nossa dignidade, eu estou lendo no final, se baseia nessa qualidade. Ela é fundada no nosso direito de dirigir o resto da humanidade. Alguém já ouviu falar de destino manifesto? Já ouviu falar de destino manifesto? Alguém já ouviu falar do fardo do homem branco? Nunca ouviram falar disso? Importante.
O Destino Manifesto é o pensamento desse francês. Né? Ele vai dizer o seguinte: o ponto de partida é o fato de que existe uma hierarquia de raças e civilizações e que nós pertencemos à raça e à civilização superior. A legitimação básica da conquista de novos povos nativos, é a convicção da nossa superioridade, não simplesmente da nossa superioridade mecânica, econômica e militar, mas da nossa superioridade moral. Isso é ensinado na Europa. As universidades, o lugar do pensamento epistemológico, vai validar isso. Não é? O lugar que se produz conhecimento, nós estamos aqui no lugar de produção, numa casa de produção de conhecimento. E nesses lugares, homens como Charles Darwin vão referendar pensamentos do Norton, de estudar crânio e a partir dele classificar as pessoas. Teologia que veio para cá. Homens que vieram para cá. Homens que pensaram o Brasil. Homens, a França esteve no Rio de Janeiro durante bastante tempo. Eles acreditavam que eles tinham o dever moral de pensar. E pensar não só para eles, mas pensar para você, para mim. Bom, nós temos um problema sério. Porque também são esses caras que produzem teologia. E se eles produzem teologia, eles criam um outro negócio interessante, que vai chamar europeização. La Roça vai dizer o seguinte: é o processo de unificação da história do mundo, da humanidade. Pouco a pouco, o mundo está se convertendo em um só mundo. A humanidade em uma só humanidade. E a história em uma só história. Você quer ver como o mundo está igualzinho? Como as pessoas andam hoje na cidade? É assim aqui? Alguém saiu do país recentemente? Como que é lá fora? O que a gente come? Fast food? Alguém não come fast food aqui? Não come? Mas Cuba come. Em Cuba tem McDonald's agora. Na China tem McDonald's. O mundo inteiro come fast food. Todo mundo anda com camisa escrita em inglês, que não sabe o que está escrito? Sim, é. Esses dias minha filha estava com a camisa que ganhou de uma irmã aqui de São Paulo. Eu gosto de bolsas e de moleques. Ainda bem que ela não sabe ler a camisa. Que toda vez que eu vejo ela passando com aquela camisa, eu tenho vontade de rasgar a camisa. Ela pode gostar de bolsa. E de menina, depois dos 25 anos, doutora, e olha lá, né? E olha lá. A humanidade... A humanidade já se converteu numa única humanidade faz tempo. Nós lutamos para ter os nossos iPhones, não é isso? Nós pensamos igual. O que é do Brasil é ruim. E a nossa teologia? Quem faz teologia aqui? Quem está fazendo teologia aqui? Alguém consegue falar um teólogo brasileiro? Agora, me falem 10 que não são brasileiros. A biblioteca é que diga. Você está entendendo que nós já se tornamos um único mundo. Essa era a ideia europeia há bastante tempo. A ideia europeia era transformar todo mundo a partir dela. Todos vocês pensando a partir de uma ideia europeia. E aí entra um outro camarada, um outro país, que é os Estados Unidos nessa briga. A Europa, com o final da guerra, toda devastada, os Estados Unidos tomam o lugar da Inglaterra, mas com o mesmo pensamento. E aí a gente usa boné da Nike,
camisa escrito Flux e outras coisas que a gente usa. Eu sei que o Chuchu sabe o que está escrito. Chuchu, gente boa. Mas a gente transformou o mundo no mundo. Essa aqui, ó. Essa é a ideia de europeização. A gente pensar a partir de um único ponto de vista. Agora, eu olho para vocês e eu enxergo rostos. Vocês olham para mim e provavelmente estão olhando para nucas. Veja que, a partir do lugar que nós estamos, nós pensamos e enxergamos de forma diferente. Deveria ser assim. Mas, bom, e o que é o fardo do homem branco? O fardo do homem branco é isso. São imagens da época. A ideia de que a Europa e os Estados Unidos, tio Sam ali, tem que carregar o mundo. Mas não carregar o mundo porque eles imaginam, tem boa vontade com o mundo. Não, porque o mundo é incapaz. E que mundo é incapaz de caminhar com as próprias pernas? O mundo africano, aborígene, indígena. São essas pessoas que vão precisar de tutela dos Estados Unidos e da Europa. Isso é chamado o fardo do homem branco, o destino manifesto. Depois procurem essas palavras, o fardo do homem branco e o destino manifesto. Tem um poema que é fantástico, não dá tempo da gente ver aqui, mas é justamente, o nome do poema é O Fardo do Homem Branco. Vocês leiam e vocês vão entender o que significa a ideia de tutelar o mundo. Bom, se o mundo não produz, senão a partir da Europa e dos Estados Unidos, e a europeização, que é a tentativa de transformar o mundo a partir da ideia americana e europeia, isso vai se refletir na igreja. A igreja, o continente africano é partilhado, essa partilha dura até o final da Primeira Guerra Mundial, depois se faz uma outra partilha porque a Alemanha vai perder alguns territórios e a Itália também. Na Segunda Guerra Mundial, com o fim, a Alemanha perde os territórios dela, a Itália perde os territórios que ela tinha, e começa um processo massivo de ida de missionários. E aí nós vamos ter aquilo que Bauer vai falar, que muitos cristãos sentem bem com a roupagem europeia, mas não entende que isso causou um sério dano para os povos que foram privados das suas religiões. E aí você deve estar pensando, não, mas a África é um lugar de demônios, porque eu já ouvi isso. Qual a religião africana? É possível a gente falar de uma religião africana? O candomblé é religião africana? A Umbanda é religião africana? O judaísmo? O judaísmo e o cristianismo. E não só, o Islã. Que vai chegar muito depois, mas vai chegar. Agora, você tem ideia de que o judaísmo, você tem dúvida de que o judaísmo é uma religião africana? Eu digo para você. Em 1984, existiu uma operação chamada Operação Moisés. Alguém já ouviu falar da Operação Moisés? A Operação Moisés foi a retirada pela Força Aérea israelense de milhares de judeus etíopes. Já ouviu falar disso? Não? Deveriam. Milhares de judeus. E os relatos do primeiro contato são bastante pitorescos, para usar uma palavra que a minha filha gosta. Vamos que nós precisamos tirar vocês. E aí, eles, não, vou tirar, não sei o que, tal. Não, que nós somos judeus também. Vocês são judeus? Um etíope falando para um israelense. Sim, nós somos judeus. Impossível vocês serem judeus, vocês são brancos. Vocês não podem ser judeus de jeito nenhum, vocês são brancos. 1984.
Eu não sei se vocês sabem do processo para se techuvá, que eles chamam, né, de conversão. Na América Latina não se aceita conversões. O Beit Din, que é a casa de lei israelense, então, são chatíssimos para reconhecer outros como judeus. Reconhecer os etíopes, que estavam lá há muito tempo. Então, nós não podemos falar de uma religião africana, porque não existe uma África. A África é um continente. Eu falo que fui para a África, e as pessoas, Donizete, você foi para a África? Sim, eu fui para a África. Provocando. Ah, legal, como que é lá? Ela não faz questão nenhuma, porque ela não tem ideia de que a África não é um país. Na cabeça das pessoas, a África é um país. Às vezes a pessoa foi para a Europa, eu não fui, mas eu falo, eu fui para a Europa. A segunda pergunta que a pessoa faz é, que país que você foi? Foi para a Europa? A Europa é grande. A Europa é grande. A Europa inteira cabe dentro do Brasil, pegando a parte ocidental dela, lógico que a parte oriental é maior. Mas a Europa que a gente acha que é Europa. Mas quando eu falo que eu fui para a África, ninguém pergunta o país que eu fui. Porque a África se tornou uma coisa só. O negro se tornou uma coisa só. É preto, é africano. Não é. Então a europeização, ela vai enfiar dentro do continente um sentimento de inferioridade para um povo inteiro. Aliás, um povo não, né? Vários povos. E aí eu tive o prazer de ir a um culto e pregar num culto, né? Em Angola. Bom, a gente prepara aqui, quem é pastor sabe, né? Pregação passou dos 40 minutos, o povo, a esposa já fica batendo no relógio, senta no primeiro banco, bate no relógio. Se for domingo de manhã, pior ainda, né? Vamos embora, tem almoço. O pastor, o senhor prega e tal, embora eu tenha ido para ficar, fiquei um mês com os católicos. E aí, 40 minutos de pregação. Terminei a pregação, o pastor falou, só isso? Bom, eu só tinha aquilo para falar, comecei a falar outras coisas, bom, só isso? Não entendi. No domingo seguinte eu fui no culto. O culto começou 8 horas. 1h30 da tarde eu levantei, pedi desculpa ao pastor, um teto de zinco a meio metro da minha cabeça, eu suando, ele ficou com dó de mim, me deu uma caixa de lenço, e cada vez que eu bati o lenço, ficava um pouco na barba, porque aquilo molhava, e aí eu já parecia um Papai Noel com a barba toda branca. O culto, 1h30, eu falei, pastor, eu vou morrer, eu preciso sair, eu não quero ir para a glória hoje. E eu estava com malária e febre tifoide. E o culto ficou até 5 horas da tarde. E aí eu já vi histórias de que bruxas voam e coisas assim acontecem, eu não vi. A questão de transformar a África numa Europa causou sérios problemas. E aí as consequências disso vão ser tratadas tanto por católicos quanto por protestantes. Eles vão dizer que esse pensamento vai colocar o homem negro numa condição de inferioridade. Esses homens que são inferiores não conseguem e não vão produzir, senão a partir de um pensamento hegemônico. E aí o que vai acontecer? Homens e mulheres vão ser enviados para onde para aprender teologia? Para os Estados Unidos e para a Europa. E aí a gente vai para o Fuller, vai para outros seminários para aprender nos Estados Unidos, para a gente aprender teologia. Nós não pensamos teologia a partir do lugar que nós estamos. E aí, eu falei tudo isso aí para chegar, que esses caras todos se conversavam. E aí chega nesse camarada chamado Gobineau, um francês, que vai conhecer Norton, que vai conhecer Lombroso, que vai conhecer todos esses caras que pensam,
a partir do estudo de crânios, da inferioridade, da superioridade de raças. Esse cara, Gobineau, ele vem para o Brasil e se torna amigo do imperador. E é um momento em que já não é possível mais manter a escravização, ou a escravidão, não gosto da palavra escravidão, o negro não é escravo, ele foi escravizado. Né? Quando a gente fala que o negro é escravo, é como se fosse algo dele. Não, ele não é escravo, ele foi escravizado. Gobineau, ele vai começar a pensar, a partir de um pedido de Dom Pedro, como o Brasil pode avançar. Entendendo que o Brasil tem muito negro, o negro não produz cultura, não pensa, e ele é responsabilizado pelo atraso do Brasil. E a ideia de Gobineau é fantástica, só tem um jeito: trazer gente para o Brasil, misturar, até que chega um ponto que não tenha negro. Veja, talvez você esteja acostumado com a ideia da democracia racial. Essa democracia racial, ela só surge a partir de um cara chamado Gilberto Freire e o seu livro clássico, aconselho que leiam, Casagrande Senzala. Só se trata a mestiçagem brasileira como algo positivo a partir de Gilberto Freire. Até Gilberto Freire, isso é ruim. E aí, todos nós, ou a maioria de nós, tem um parente italiano, um parente português, um parente espanhol. Porque eles vêm substituir o negro, precisa diluir o sangue do negro. Quem vai pensar isso? Gobineau. Então veja que a história do mundo está interligada, o mundo inteiro está pensando do mesmo jeito. Se alguns povos precisam ser tutelados, nós vamos tutelar. Se eles não produzem cultura, nós vamos produzir. Se os corpos deles não estão ligados com a produção cultural e moral, nós vamos dar moralidade e cultura para eles. Chega no Brasil. Estamos no Brasil, como que vamos fazer? Política do embranquecimento. Já ouviram falar essa? Essa já, né? Vamos transformar o Brasil em lugar branco. O atraso do Brasil é culpa do preto. O preto é preguiçoso, malemolente, não pensa, é dado à bebedeira, é dado à sensualidade. Nós precisamos extirpar esse sangue. Vamos trazer italiano, vamos trazer alemães, vamos trazer franceses, vamos trazer ingleses. E aí um pouco da fala de Gobineau. Mas se em vez de reproduzir entre si, a população brasileira estivesse em condições de subdividir ainda mais os elementos daninhos, entendo daninho como negros, de sua atual constituição étnica, fortalecendo-se através de alianças de mais valor com as raças europeias, o movimento de destruição observado em suas fileiras se encerraria, dando lugar a uma ação contrária. Tem que ter branco. Vamos trazer gente branca. Não dá para produzir teologia. Não se pensa em teologia. A gente tem um problema social. A gente tem que tirar. E aí tem toda uma população que está sendo largada, que realmente não dá para pensar. Você quer sobreviver, as senzalas são abertas, não tem aonde ir. Você não vai pensar teologia. Quem pensa teologia? Gente branca. Gente branca diz que o negro é inferior. Se o negro é inferior, obviamente que eu não vou tratar dele. E veja, isso não tem a ver com a direita. A esquerda também, quem é dado ao marxismo, o marxismo clássico não pensa nas relações étnicas, pelo contrário. Ele vai dizer que pensar nas questões étnico-raciais é tirar o foco da luta de classe. Marxismo clássico. E aí, chegamos no Brasil. Você que faz teologia, tem dois grandes movimentos: protestantismo de imigração, aqueles que vão chegar com as populações que vêm substituir a mão de obra escrava. Italianos, principalmente, alemães, e aí vocês não me deixem mentir sozinho. E depois nós vamos ter o protestantismo missionário.
que vem via Estados Unidos com maior força, mas também vem da Europa. Bom, se é o protestantismo de imigração, até a Constituição, se eu não me engano, de 1864, e me perdoem se eu não falar a data, acho que é 1864, o catolicismo era a religião oficial do Brasil, podendo os imigrantes terem o seu culto, desde que não fosse público. Chegavam os italianos, podia ter o culto, embora os italianos sejam de maioria católica. Os alemães vão chegar e podem ter o culto, luteranos. Os ingleses que vão chegar podem ter seu culto. Quem que não pode ter culto? Que ainda não pode ter culto? Negro. Quando o protestantismo missionário vem, eles começam a olhar para onde existiam colônias. Se eu sou italiano, eu vou para onde? Se eu sou alemão, eu vou para onde? Onde tem outros alemães. Você acha que eles pensaram na população negra? Não pensaram. Eles continuam dentro da perspectiva étnico-racial. Se eu sou alemão, eu vou criar uma colônia alemã, a partir disso eu vou alcançar outros alemães. E assim foi. Não se pensa no negro. Se o negro não produz teologia, ele não vai aparecer. Isso reflete hoje. Né? Isso reflete ainda hoje. E aí eu trouxe essa foto, eu gosto muito dela. Essa foto, lamento a nitidez, ela não está boa. Ela saiu no Jornal do Rio de Janeiro, na época de uma grande chacina que teve lá no Rio. E a matéria é assim, bastante interessante, entre o céu e o inferno. Vocês conseguem ver mais ou menos? Olhando para essa foto, o que vocês enxergam nela? Metade é branca, metade é preta, não é isso? No lado branco, conseguem ver aqui? É uma cruz. Desse lado, machado. Isso é o símbolo de Xangô. Ok? O símbolo de Xangô. Então veja, entre o céu e o inferno, quem representa o céu? Quem representa o inferno? A gente já deu um pulo no tempo, falando do protestantismo, primeiro de imigração e depois missionário. A gente está falando de século XX, final do século XX. A ideia de que o branco representa o céu com a cruz, com a bondade, com a pureza, com o amor, com a redenção. A polícia vai subir o morro, vai civilizar aquele morro, e ao chegar naquele morro vai encontrar o homem negro, violento, bêbado, a família destruída. Século XX. Agora, vamos dar mais um salto. Sobre o continente africano repousa a maldição do paganismo, ocultismo, misérias, doenças oriundas de lá, ebola, AIDS e fome. Africanos descendentes de ancestral amaldiçoado por Noé. Isto é fato. O motivo da maldição é a polêmica. Não sejam responsáveis, twitters. Século XXI, isso foi em 2013. Por causa dele, virou um balaio de gato. A revista Ultimato fez um manifesto. Virou, recentemente, por causa da eleição dele e porque ele assumiu o Conselho de Direitos Humanos, né? As pessoas protestaram. Ele diz isso, século XXI. E aí você acha que dentro da igreja brasileira, dentro da teologia brasileira, vai se pensar o negro? Não vai se pensar o negro. Não vai se pensar o negro. A gente está no século XXI. A gente fez um recorte, obviamente, bastante genérico do que aconteceu, mas
o fruto do pensamento de raça reflete na fala desse cidadão que é um pastor, que é um político no século 21. E que assume a cadeira lá como presidente do Conselho de Direitos Humanos. Década de 30 e 40 do século 20, começo da guerra, a guerra começa década de 30, termina em 45 do século passado. Algumas religiões, como a luterana, só falavam em alemão, e os seus cultos eram em alemão, e os seus inários eram em alemão. A gente está falando de uma igreja histórica. Uma igreja pentecostal clássica, como a Congregação Cristã do Brasil, fundada por um italiano, só falava em italiano. Os seus inários eram italianos. E só a partir da Segunda Guerra Mundial, com o surgimento do nacionalismo, embora o Vargas fletasse com o nazismo, depois ele vai proibir. Vejam, essas religiões eram religiões étnicas, raciais. O negro não cabe aí. Não tem lugar para o negro. Não tem lugar para o negro. Esse pensamento reflete aqui, ó. Reflete nesse cara. E aí, com o surgimento do neopentecostalismo, aí a gente tem uma tragédia atrás da outra. Desencapetamento. Venha para o desencapetamento. Venha se livrar da macumbaria, da feitiçaria, da bruxaria, de tudo, todas essas coisas. Tudaria que puder. Como que o homem negro se enxerga a partir do que ele vê? E aí um caso que eu tive o desprazer de ver, e aí eu nem cito a denominação, mas uma denominação que usa véu, e se esquece o véu, as mulheres podem usar o cabelo. A mulher é negra, o cabelo cresce. E ela foi expulsa, porque ela não tinha o véu. E a gente ri, mas imagina a cabeça dessa mulher que devotou a vida dela inteira para essa religião. E aí, qual é o pensamento dela? Só tem um jeito de fazer meu cabelo descer, não é? Meter a lisitinge no negócio. Quem é mulher sabe o que eu estou falando. Bela chique, essas coisas todas que não é do tempo da maioria de vocês. Veja, o racismo ainda está dentro. E não se pensa teologia para esses povos. Aonde esses povos estão? Essa maioria que a gente conseguiu chegar aí nos anos 2000, que segundo o último censo, de 2010, se não me engano, já somos maioria. Por que será que nós não conseguimos nos enxergar? E para não falar que eu usei a Bíblia, aí eu encerro minha parte, por favor, abram lá em Atos, quem trouxe a Bíblia, no seu smartphone vale também, Atos, nunca lembro se é 12 ou 13, peraí que eu já vejo. Acho que é 12:1 ou 13:1. 13:1. 13:1. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Vamos fazer aí uma rápida interpretação. Pessoal, fera aí de teologia e de geografia. Aonde é Cirene? Qual é o mais famoso sirineu que tem na Bíblia?
E Cirene fica onde? Norte da África, quem falou aí? Hoje seria ali a região da Líbia, não é isso? É um homem africano? E Níger, o que significa? Bom, nós temos dois homens africanos, não é? Veja, 2 homens africanos. Não tem esse África branca. Quem vai chamar de África branca é os gregos, e depois os romanos, e depois a Europa. Não tem África branca. E aí eu fico impressionado que são esses homens. Como que é a ordenação, pastor, aqui na denominação metodista livre? Quando você vai ordenar, como que é o rito? Você impõe as mãos? Quando você impõe a mão, exato, mas eu vou falar das mãos. A mão, a pessoa está de joelho, então ela está debaixo da mão. Qual eram as 2 mãos que estavam em cima da cabeça de Paulo e Barnabé? Separaram Barnabé e Saulo, assim depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Quem que envia? A igreja, composta por da África, gente preta, coloca a mão na cabeça de Paulo e manda. A gente precisa então ter um cuidado para ler a Bíblia, não é? E igual isso, a gente pode ir lá para Números, quando Moisés se relaciona com uma cuxita. Eu tive que estudar hebraico para entender o que é cuxita, né? É negra, da terra de Cush. Poderia eu amar mais os meus filhos de Israel do que vocês, etíopes? E a Etiópia, que corre de mãos estendidas para oferecer presentes a Deus? E Filipe, o eunuco? Eunuco, é interessante. E aí eu encerro. Quando se traduz a Bíblia, tal, vai pegar grupos, famílias que chamam de manuscritos e vão ver o que eles concordam, tal. Então, tem família aqui, tal. Tem uns que foram esquecidos, os Targums, que significa tradução, que estão em aramaico. Quando você olha para eles e você vê que eunuco e crente em Deus se escreve e se pronuncia do mesmo jeito. E aí quando você olha para aquela passagem que o eunuco etíope está saindo do templo depois de adorar a Deus, faz todo sentido, entendendo como um crente em Deus, não um eunuco. Mas nós não conseguimos ler. E por que não lemos? E aí, aquela pergunta que Felipe faz é bastante pertinente. Você entende o que você lê? Como poderia eu entender se não tem quem explique? Agora, os caras que pensaram tudo aquilo que eles produziram, eles não querem, não só que o negro, mas a mulher não se enxergue. E outros, né? Quanta gente está fora da igreja pensando que Deus não a ama. Gente que acha que para que Deus a aceite precisa, urgente, esticar o cabelo para baixo. Porque o cabelo da mulher negra, obviamente, cresce para cima. Então, a função biológica, que fique bastante ar entre o couro da cabeça e o sol, não é isso? O nariz serve para esquentar o ar, não é? Não é essa a função biológica do nariz? Se eu estou num lugar quente, porque eu vou ter o nariz fino? Quanto menos ar entrar, mais esquenta, não é isso? Então, obviamente que eu preciso ter um nariz chato, que entre bastante ar e que não cozinhe os pulmões. É simples. Não é nariz feio e cabelo ruim. Não tem cabelo ruim. Então, que a gente comece a ler, que a gente comece a olhar, que a gente comece a pensar e que a gente comece a questionar essa teologia que tem sido entregue a gente desde sempre. Valeu?